Palácio Nacional de Ajuda. O Palácio Nacional da Ajuda, ou Paço de Nossa Senhora da Ajuda, é um monumento nacional português, situado na freguesia da Ajuda, em Lisboa. Antigo Palácio Real, é hoje em grande parte um museu, estando instalados no restante edifício a Biblioteca Nacional da Ajuda, o Ministério da Cultura, e o Instituto dos Museus e da Conservação. O Palácio e o Museu são geridos pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e pela Presidência da República. Em 1726, Dom João V adquire 3 quintas na zona de Belém. A primeira tinha já uma edificação que é hoje o Palácio de Belém. A segunda é uma ermida do Oratório que foi depois expandido para o que é hoje o Palácio das Necessidades e a terceira a Quinta da Ajuda reservada para a edificação de uma residência real de verão. Ali é rasgada a calçada da Ajuda e junto a Belém construído um cais, não chegando no entanto nenhum palácio a ser projetado. A utilização da Quinta da Ajuda como Paço Real deu-se no rescaldo do terremoto de Lisboa a 1 de novembro de 1755 já no reinado do rei Dom José. O terremoto destruiu praticamente toda a cidade de Lisboa, incluindo a residência do rei, o velho Palácio da Ribeira, cujo complexo abraçava Terreiro do Paço, junto ao rio Tejo. O facto não criou apenas danos materiais, mas criou também uma fobia na população lisboeta sobrevivente que receava agora uma réplica ou até um segundo abalo telúrico. Embora a família real e a corte se encontrassem nesse dia em Belém, zona ocidental da cidade onde os efeitos do terremoto não se fizeram sentir com tanta intensidade, o rei ficou tão perturbado com o acontecimento que se recusou a viver em edifícios de alvenaria. Dom José mandou então erigir no Alto da Ajuda, local de pouca atividade sísmica, um palácio de madeira e pano, a que se chamou Real Barraca ou Paço de Madeira. A obra só se concluiria em 1761. Os seus interiores foram decorados com o melhor e mais belo mobiliário e grandes e preciosas peças de tapeçaria, pintura e ourivesaria. A estrutura cresceu tanto que era maior em área do que o palácio existente hoje em dia. Ali esteve sediada a corte durante cerca de 3 décadas numa luxuosa atmosfera da época áurea do despotismo esclarecido suportado pelo que as remessas de ouro e brilhantes do Brasil ainda permitiam. Em 1768 o primeiro Jardim Botânico de Lisboa foi construído em redor do palácio por ordem do ministro Sebastião José. Na Real Barraca viveria Dom José até morrer, em 1777. À data da morte do rei Dom José sua filha e sucessora, Dona Maria I habitava, desde o seu casamento com Dom Pedro III, o Palácio de Queluz. Desde 10 de fevereiro de 1792, por demência da rainha, o príncipe Dom João futuro Dom João VI passou a dirigir os negócios públicos, efetuando o despacho dos decretos em seu nome, a 15 de julho de 1799, e até subir ao trono, assumiu o poder sob o título de príncipe regente e passou a governar o reino.
Em 1794, e segundo os registros, por descuido de um criado com uma candeia, deflagra-se um enorme incêndio que destrói por completo a real barraca e grande parte do seu valioso recheio, tapeçarias, pinturas, ourivesaria, mobiliário, é totalmente consumido pelo fogo. Salva-se a torre da paroquial graças à demolição durante o incêndio de um passadiço que a ligava à real barraca. Há algumas peças do recheio do paço que resistiram ao incêndio expostas hoje em dia no Museu do Palácio Nacional da Ajuda. E curiosamente há registro de terem sido encontrados nos escombros restos de estrutura em alvenaria construída para suportar o segundo andar. É agora necessário construir um novo palácio digno de acolher a família real. Esta não era uma nova ideia, mesmo no tempo de Dom João V e do velho Paço da Ribeira, esse projeto já existia. O príncipe Dom João aprova a construção de raiz de um novo palácio. A traça do plano é de Manuel Caetano de Sousa, que apresenta um projeto barroco, sendo o lançamento da primeira pedra celebrado a 9 de novembro de 1795. Note-se a peculiaridade da aprovação de um importantíssimo projeto de estilo barroco no final do século XVIII. Ainda no início desta construção, chegaram a Portugal dois arquitetos vindos da Escola de Bolonha e seguidores da nova corrente de inspiração neoclássica, que exerceram influência junto do príncipe Dom João, pondo este de parte o projeto barroco. Estes dois arquitetos eram Francisco Xavier Fabridi e José da Costa e Silva e foram encarregados em 1802 de modificar o anterior projeto. Foi José da Costa e Silva que defendeu o aproveitamento da estrutura já construída adaptando-a ao novo projeto. A construção do novo edifício é interrompida em várias ocasiões dados os recorrentes problemas, a nível nacional, de ordem financeira e política.